Livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos lá? A partir do verso 1, Ezequiel 47, diz o texto: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mas mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pela cintura ou pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Até o verso 12, Ezequiel capítulo 47. Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Ministra, Senhor, aos nossos corações, para que possamos ter esse desejo inesgotável, ó Pai, de viver, ó Pai, no mais profundo da intimidade contigo, ó Pai. Ó Deus querido, fala conosco nesta manhã, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, irmãos, estamos aqui, né, com esse texto do profeta Ezequiel, né? Ezequiel. O livro de Ezequiel não é um livro assim fácil, né? Para aqueles que começam na fé, de repente, ler o livro de Ezequiel, às vezes tem assim algumas, fala assim, nossa, como é essa visão, né? E o livro de Ezequiel, ele é escrito assim meio que na primeira pessoa, né? Então, é Deus falando claramente através daquele profeta, né? A Bíblia começa ali, né, no Gênesis, e vai apresentando Abraão, a promessa de Deus, né? O filho da promessa, Isaac, chega, depois Jacó, né? José no Egito, né? E depois vem o Êxodo, Moisés trazendo ali, né, no Monte Sinai, as pedras da lei, né?
E depois o povo no deserto, né? Povos passando por lutas tremendas no deserto, né? Aparece, né, Josué, né? E Deus fala para Josué: tem bom ânimo, né? Aí por diante a conquista da terra prometida e a palavra de Josué que ficou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Depois disso vem os juízes, né, onde nós temos Débora, né? Depois vemos a história de Sansão, né? Também temos adiante o profeta Samuel, aquele que, né, teve aquela visão, né, em que alguém o chamava e ele procurava ali o seu mentor, né, o profeta Eli. Está me chamando? Não, também ninguém, né? E quando ele diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Deus começou a trabalhar na vida daquele menino e ele se tornou, né, um dos grandes profetas, né, um dos grandes profetas. E ungiu Saul rei, ungiu Davi, né? E depois de Davi veio Salomão. Foi quando posteriormente dividiu-se o reino de Israel, né, em reino que se tornou reino do norte, e Judá, né, de onde veio o povo judeu, se tornou o reino do sul. E os profetas ali, os reis comandando, né, o povo, e os profetas criticando, trazendo a palavra do Senhor, alertando, né? Nós vemos a história de Elias junto a Acabe e Jezabel, né? Nós vemos, né, Jeremias, né? E todos falando: busquem ao Senhor, sirvam ao Senhor, né? E os reis fazendo o que estava na cabeça deles, né? Servindo a outros deuses. E vem a pregação, a palavra sobre, né, a invasão de Israel por causa de sua desobediência. Desobediência. E é neste tempo que surge, né, Ezequiel, um jovem, né, que quando a Babilônia invade a Israel, eles levam cativos Ezequiel e Daniel. Jeremias permanece em Jerusalém, né? E eles estão nessa primeira leva. E Daniel se tornou quem? Né? O profeta da corte. Ficou ali próximo do rei, né? Ezequiel era o profeta do povão, né? Ele estava lá no meio do povo, né? E ali em Babilônia ele foi chamado para ser profeta, né? Ali ele começou a atuar como profeta, né? E ali eles começaram, né? Porque mesmo estando, o povo de Israel preso lá em Babilônia como escravo, Judá continuou a desobedecer ao Senhor. Judá continuou sendo aquele povo terrível contra Deus, né? E Ezequiel profetizando ali que os 70 anos de escravidão e por causa da desobediência do povo. Então era lambada para todo lado, né? E o povo firme na desobediência, firme buscando os seus próprios caminhos. Mas quando o povo reconhece, quando o povo se arrepende, né? Quando o povo resolve olhar e ver que sem Deus eles nada podiam fazer, e eles começam a se perguntar: será que nós não somos mais o povo da esperança? Será que não somos mais o povo da fé?
que recebeu aquela grande promessa através da vida de Abraão, né? E aquele homem que viveu a promessa de Deus, hoje resultaria neste povo aqui escravizado, perdido, né? Então, Deus usa Ezequiel para falar em duas passagens muito lindas da Bíblia, né? Ezequiel 37, que fala sobre o vale dos ossos secos, onde Deus restaura aqueles que estavam totalmente mortos, mas são restaurados pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor. E Ezequiel, então, fala a respeito desse povo em que o Senhor estaria levantando da morte, estaria restaurando como um grande exército, um povo que estaria se voltando para Deus. E aqui, Ezequiel 47, traz a visão da restauração, né? Como temos caminhado? Deus tem promessas para cada um de nós, por sermos seus filhos. Será que as promessas de Deus são para a minha vida? Você já se perguntou? Será que Deus me ama? Será que Deus tem o favor sobre a minha vida e sobre a minha história? Com certeza sim. Deus tem a sua promessa para cada uma das nossas vidas, né? Para cada uma das nossas vidas. Então, quem foi Ezequiel? Ezequiel foi um dos exilados que vivia na Babilônia, né? No período, por volta do período em que Jerusalém e o templo foram destruídos. Deus enviou através de Ezequiel uma mensagem de encorajamento, mas antes disso, de julgamento. De julgamento. E esse que nós vamos estudar hoje é sobre o encorajamento, o que Deus queria fazer àquele povo, né? Aquele povo. Deus então chamou esse profeta para profetizar no exílio, por volta de 593 anos antes de Cristo, né? Ezequiel ficou ali 20 anos falando àquele povo. E Judá, nesse período, se rebelando contra Deus. Então, o livro foi escrito na primeira pessoa, sugerindo Ezequiel como o único autor. Ele também narra visões proféticas, representa mensagens simbólicas e registra narrativas de acontecimentos para anunciar o juízo de Deus sobre Judá e outras nações, além da promessa de restauração, né, para os judeus, né? Então, desse estudo nosso, o que Deus quer para cada um de nós? Vou dizer o que Deus não quer. Deus não quer que você tenha uma vida rasa. Deus não quer crentes superficiais. Aquelas pessoas que gostam, sabe, de andar na praia, assim, aquela aguinha rasa, você chutando, não 7 pulinhos na água, não é isso não, 7 ondinhas não. Mas aquelas pessoas que sabe, ai, que delícia, né? E olha aquele mar lindo, né? E poder andar na praia, e, né? E em relação à fé, tem muitas pessoas que são assim. Ah, é tão bom ir na igreja, gente. Eu vou sempre no domingo à noite. Eu recebo uma palavra de ânimo, e que eu passo a semana inteira. Aí no final de semana eu já estou descarregado, aí eu volto lá para carregar a bateria. Sabe, eu gosto muito quando tem uma palavra de positividade, uma palavra positiva, né? Quando se fala, né, quando o pastor chama atenção, eu já não gosto não. Aí a minha semana não vai ser boa.
sabe? Aquela vida assim. Aí o primeiro problema, você já pensa em chamar a mãe de Ná, né? Procurar a terceira via, procurar a quarta via, a quinta, tem muitas vias, né? No rádio lá falou assim, agora nós vamos falar do horóscopo de Escorpião. Ah, é o meu, vamos lá receber uma palavra. Isso é a superficialidade da fé. É você aceitar o que diz Paulo Coelho. Todos os caminhos levam a Deus. E muitas vezes, você andar na superficialidade é isso. Né? É olhar assim, nossa, mas é tão gostoso estar na igreja, né? Tão pessoas tão bacanas, né? Ah, eu gosto de ir lá porque, nossa, o pessoal me recebe bem, né? Sabe? Deus quer mais. Deus tem muito mais. Quando você aceita Jesus, você não recebe um Fiat 147 e nem um Fusquinha bala. Deus te dá uma Ferrari, mas ela só caminha, ela só roda se for colocado combustível. E esse é o detalhe da fé. É o combustível da sua vida, da sua fé no Senhor. Então, o que Deus quer? Deus quer com toda certeza nos conduzir para experiências profundas com Cristo. Deus nos quer com experiências profundas com o seu reino. E a experiência de Ezequiel tem muito para ensinar para cada um de nós. Tem muito para nos ensinar quando se trata de vivermos a profundidade da vida com Deus. E lá no Ezequiel, capítulo 40, eu vou achar aqui mais rápido. Ezequiel 40, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Então ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem. Preste atenção a tudo que eu vou mostrar para você. Preste atenção a tudo que eu vou mostrar para você. A palavra de Deus nos chama para que caminhemos fundo. Embora hoje rios representem um perigo, lagos, principalmente lagos, agora no tempo de calor, é um perigo constante, mas os rios de Deus são vida, são vida. Os rios de Deus, nós não entramos lá para depois voltarmos para a margem. Quando nós vamos para a praia, nós caminhamos um pouco e vamos até uma certa altura. Às vezes a água está no joelho, mas as ondas já estão passando por cima. Aí você fala assim, bom, aqui já deu. Aí você olha para a praia e começa, quando a onda não bate nas suas costas e te joga. Mas quando se refere a Deus, quando se refere à nossa comunhão com Deus, não fique olhando para a margem. E é o que muitas vezes acontece conosco. Nós queremos uma comunhão com Deus, mas nós queremos ficar olhando para a margem. Nós queremos o sobrenatural de Deus, mas nós não podemos que amanhã é segunda-feira e eu tenho que raciocinar. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer.
eu tenho que tomar as minhas decisões. Isso é andar na superficialidade da fé. Isso é andar por cima. Eu me lembro que há vários anos, a gente estava passando por uma crise no trabalho assim, muito pesada, e alguém falou assim: nossa, a empresa está à deriva. Quantas vezes a nossa fé está à deriva? Quantas vezes nós queremos buscar a Deus, mas não sabemos o que nós queremos seguir? Se é Deus mesmo ou se é as nossas próprias vontades. Então, irmos ao fundo nos dá muitas vezes medo. Irmos ao fundo nos dá medo, apreensão. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou segurar essa onda? Será que eu vou conseguir caminhar com Deus dessa forma? E a palavra aqui fala que eram águas correntes que saíam do trono de Deus. Nós temos hoje muitas águas paradas, muitas águas estagnadas, águas podres, águas que são fonte de morte. Até hoje, a gente fala muito da Covid, mas esquecemos que até hoje a dengue tem matado pessoas. Por quê? Porque água estagnada, água parada, Água parada. E quando vivemos no mundo, essas águas paradas não tem nada mais, nada menos do que morte no final. No texto que nós lemos aqui, o versículos 1 e 2 diz: e eis que saíam águas. O versículo 1 diz: e eis que saíam águas. E o versículo 2: e eis que águas corriam águas. Deus, o que Ele quer para você? O que Ele quer para cada um de nós? Deus quer nos levar a mergulhar em águas que possuem vida. Águas que possuem vida. O mundo tem para você muitas propostas para matar a sua sede. E cada um escolhe a água que quer. E a gente vê isso claramente na vida das pessoas, Claramente. Qual é a proposta do mundo? Venha matar a sua sede. Hoje é tudo moderno. A mídia prega isso de uma forma muito tranquila. O que é? A vida livre, a vida em que você escolhe os seus próprios rumos. E muitas vezes são caminhos de morte, Venha saciar a sua sede. O sexo é livre, O prazer, é livre. Venha viver de forma completa. E isso a gente ouve todos os dias. Afogue as suas mágoas. Você está feliz? Seu time ganhou? Vamos tomar uma. Seu time perder? Vamos afogar a mágoa. E dia após dia, vemos famílias sendo destruídas pelo poder do álcool, pelo poder das drogas, pessoas perdendo a vida, correndo atrás do que o mundo oferece. Águas podres, águas paradas, vidas que estão sendo levadas de uma forma assim cruel, achando que encontraram a felicidade, mas no final a fatura vem. E não existe. O inimigo pode te dar muitas coisas, mas com certeza no final a fatura vem. E Jeremias escreveu lá no capítulo 2: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas,
E 2, cavaram cisternas, cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Cisterna que não retém as águas. Então vai estar sempre seco. Sempre seco. Você pode fazer coisas que te deixam muito feliz, mas a ressaca é iminente. A ressaca, ela vem. Ela vem. Então se torna, por um lado, a alegria, mas logo na sequência, a tristeza, e não o arrependimento, mas o remorso toma conta. Porque pouco tempo depois, você já está fazendo tudo novamente. E Jesus, quando ele encontra aquela mulher samaritana, ele diz para ela: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. De que fonte estamos bebendo para a nossa vida espiritual? De que fonte nós estamos bebendo para a nossa vida? Só Deus tem para mim e para você águas que brotam do seu trono. Do seu trono. Apocalipse 22. Apocalipse 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. E eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Não haverá mais noite. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem para nós águas correntes. Águas correntes. O profeta o profeta é levado a lugares profundos. A lugares profundos. Assim, Deus quer nos levar para experiências profundas e não vivermos na superficialidade da fé. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas nós não temos segurança no Senhor. Deus quer mais. Deus quer mais. E o versículo 3 aqui do texto, ele diz: e me fez passar pelas águas. Águas pelo tornozelo. Águas pelo tornozelo. É muito raso. É muito raso. Experiências rasas com Deus e com Cristo. Vida superficial. Não nos dá, o sabor verdadeiro da palavra de Deus. Se torna uma mera filosofia. Às vezes, filosofia de vida. Eu estava ouvindo um pastor essa semana, e ele estava falando isso. Às vezes eu tenho vontade, sabe do quê? De como se eu pudesse pegar aquela pessoa e dar um empurrão e jogar ela dentro dos rios de Deus, para fazer ela acordar. Porque não é possível a pessoa morrer de sede do lado do rio, porque ele prefere viver com os testemunhos dos outros do que com a sua própria história de vida. Por quê? Por medo. Porque ele está tão acostumado com a sua vida que ele não quer se aprofundar na sua vida com Deus. Então, o texto aqui diz assim:
Uma vida superficial em Deus não nos leva a lugar nenhum. Deus existe, Deus é bom, mas Ele lá e eu aqui. Quantas vezes nós vemos isso na nossa vida, na vida das pessoas, quando nós queremos tomar os nossos próprios rios, nossos próprios rumos, a nossa própria decisão. Eu sou o capitão do meu navio, eu sei o que é melhor para mim. E quando a gente vê, às vezes a gente bate no peito e fala isso, eu sei o que é melhor para mim, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém. A pessoa lá fica querendo me direcionar. E muitas vezes é com Deus que nós falamos isso. Quando nós vemos o poder da sua palavra e a coisa vai dessa forma caminhando. A minha vida com Deus é assim. Quando eu precisar, eu chamo. Aí eu vejo o que Deus tem para me oferecer. Essa é um grande balcão de negócios. A minha vida com Deus é um grande balcão de negócios. Deus quer mais. O versículo 4 fala que as águas davam pelos joelhos. Era um pouco mais profundo. É um pouco mais profundo. Não, eu tenho, o Senhor está comigo. Não, a minha vida com Deus é muito boa. Mas como eu disse, amanhã é segunda-feira. Aí os meus negócios é problema meu. É problema meu. Não, não é problema seu. Você pode se achar que a sua vida com Deus está boa, do jeito que está, né? Eu creio em Deus, mas eu tenho que ser racional, eu tenho que fazer as minhas coisas, né? E aquelas fortalezas continuam altas, né? Que são vícios, práticas, maus hábitos, né? Sabe, o que Deus tem para nos oferecer é muito mais, né? Quando Ele fala aqui que as águas estão na cintura, né? Opa, metade do corpo está com Deus. Mas Deus não quer só isso. Deus quer muito mais. Deus quer muito mais de cada uma das nossas vidas. Quando eu já falei do exemplo do mar, quando você está com a água na cintura, é sinal de perigo. É sinal de perigo. Por quê? Porque as ondas vão passar por cima. E quem não foi para a praia e não viu que a água é salgada, é muito difícil, porque quando você está com a água para a cintura, geralmente você vai beber um pouquinho daquela água. E dependendo da praia, gente, é muito mais que água salgada que você bebe, viu? Tem muita coisa ruim lá. Mas viver com Deus pela metade também não é o que Deus quer para você. Não é o que Deus quer para mim. Deus quer para cada um de nós águas profundas, busca maior. Por quê? Porque os seus pés estão firmes no chão ainda. Os seus pés estão firmes, sabe? No seu eu sei, eu faço, eu tomo as minhas decisões, eu tenho o controle para onde vou. Aí vem o versículo 5 que diz: águas profundas, o rio pelo qual não se pode passar. Agora, as águas nos encobrem, não sentimos o fundo nos nossos pés. Não sentimos o fundo nos nossos pés, somos levados de um lado para outro. Nós não somos mais dependentes de nós mesmos, e é isso que Deus quer para cada um de nós. Eu me lembro que há muitos anos, falando sobre esse texto numa casa, uma pessoa ficou olhando assim, né, e eu pensei, olha, não é que chamou a atenção?
né? E a palavra de Deus, ela chama atenção, né? Ela chama atenção. Por quê? Porque Deus quer muito mais de cada um de nós. E era a primeira vez que eu via a pessoa numa das nossas reuniões. E eu já estava feliz, porque era a primeira vez que a pessoa estava ali. E eu acho que Deus falou muito naquela vida. Por isso, quando você fala de Deus, não fique preocupado. Não fique preocupado. Às vezes o que acontece com a gente é que a gente fica preocupado. Puxa, mas será que eu sou tão ruim assim que a pessoa não entendeu? Que sem Deus nós não somos nada? Né? E a gente pensa muito nisso com quem, dito? Com os filhos, né? Fala, meu Deus do céu! Será que eu sou tão ruim que eu não consigo dar o exemplo para esses moleques? Creia, não pare. Eu estava ouvindo uma música ontem que eu falei, puxa vida. E a música fala justamente sobre isso. Lucas 5, quando Jesus fala para Pedro, vamos para o mar alto, você vai jogar as redes. Aquele homem estava tão cansado, gente. Ele tinha passado o dia todo pescando. Agora vem um hominho ali e fala, vai lá, vamos pescar. Só que aquele lá não era um hominho, era um homão. Era o Senhor Jesus que estava ali. Ele falou, bom, depois de tantas palavras lindas que esse homem me falou, ele deve ter alguma razão, e eu vou vencer esse cansaço. Sabe, às vezes você está desanimado, não pare, não deixe de falar, não deixe de ser exemplo, não deixe o cansaço pegar você, continue em águas profundas com Deus, porque pode ser que as coisas não aconteçam hoje nem amanhã, mas Deus vai te usar. Não pare, porque a palavra de Deus está causando transformação. Não pare porque você não vê resultado. Continue firme no Senhor. Continue buscando ao Senhor, porque Deus quer te usar. A nossa vontade é juntar, né, pelas calças, né, como a gente lá em Fartura a gente fala pelas carças. Aqui é mais, né, aqui é mais moderno, é calça. Aqui a gente junta pelas calças e joga no meio do rio, né? E fala, vai, moleque, né? Mas não é assim com Deus. Cada um tem a sua história. E Deus, Ele nos ama tão profundamente, né? Que Jacó teve que fugir, né? Fugir do seu irmão, do seu pai, da sua família, né? Para encontrar a Deus lá no caminho, né, de fuga onde ele estava. E ele encontrou o Senhor, e o Senhor o encontrou, e o Senhor o chamou. Assim também é conosco, assim também é com aqueles que recebem a palavra de Deus. Deus tem um momento dele. Então, mergulhe nos caminhos profundos do Senhor. E não fique preocupado, não fique preocupado. Deus é quem pode tudo. Eu sou dele e o meu amado é meu. Eu sou dele e ele está comigo. Por isso, não ande com a firmeza de quem pode estar com os pés no chão e as ondas batendo e você firme ali porque eu sou forte. Não! Deixe Deus agir, usar você como um canal de bênção. Qual tem sido a sua experiência? Temos deixado Deus nos levar ao profundo, a profunda intimidade com Ele? Deus tem sido a nossa razão de viver? Deus tem para nós águas correntes. Deus tem para nós águas vivificadoras. Águas que vão nos transformar. Águas que vão mudar totalmente o nosso jeito de ver a nossa fé, de viver a nossa fé, né?
E quando somos invadidos por Cristo, quando somos invadidos por essa água, nós somos lavados completamente. Não dá para levar água até no tornozelo, nem no joelho, nem na cintura. Deus tem te chamado para viver profundamente essa intimidade com Ele. Então, o texto lá continua dizendo: havia grande multidão de árvores, o mar morto, onde não existia vida, por onde esse rio passava, ele tornava-se saudável. Tudo viverá por onde passar o rio. Abundância de peixes, enxames, presença ali de pescadores, onde terão o seu sustento. Alimenta em multidão excessiva. Então, Deus tem muito para nos oferecer. Peixes e frutos, como diz qual versículo aqui? O versículo 9. Peixes e frutos falam de colheitas. Colheitas. Então, se queremos ter a vitória nas nossas vidas, junto àqueles a quem amamos, junto às pessoas, nós temos que deixar ser invadidos por essas águas que brotam do trono de Deus. Quando passamos pelas águas profundas, Deus nos dará colheita de vidas para o seu reino. Só fará sentido viver se for para gerar frutos, gerar muitos frutos para o Senhor. Senão, não vale a pena. E a pergunta que Deus tem para cada um de nós: nós temos sido frutíferos? Deus tem muito para fazer através da sua vida. Por isso, mergulhe nas águas do Senhor. Mergulhando nas águas de Deus, Deus tem para nós águas correntes, crescentes, águas que nos dão uma nova vida, águas vivificadoras. E aquela música que muitas vezes a gente canta, e ela é tão bonita, e que diz assim: existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde esse rio passar, ele tudo vai transformar. Por quê? Porque leva a vida do próprio Deus. E às vezes nós cantamos e falamos: Senhor, que palavra é essa? Isso é Ezequiel 47. É a promessa do próprio Deus para a minha vida, para a sua vida. Por isso, viva esse profundo de Deus. Por isso, aqui o autor da música diz: quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deixe a palavra de Deus transformar. E hoje, quando eu penso, eu falo, aquele moço que ouviu a palavra, o seu olho assim, a gente costuma falar, o olho cresceu. E isso é maravilhoso, porque quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, é quando você abre os olhos, né? Se eu fosse de Minas, eu falaria de Minas, mas como eu sou de fartura, eu falo de fartura. Lá quando o lanche era grande, ele falava regala zóio. E Deus quer nos deixar com os olhos espirituais arregalados, para saber que Ele nos ama profundamente, e Ele quer essa comunhão íntima com cada um de nós, e sermos usados por onde você passar. Tudo vai transformar. Amém? Que esta palavra possa ficar conosco e a gente
possa dizer: Tu és o rio, Senhor, Tu és a fonte, Senhor, fonte de águas vivas, e eu quero estar nas Tuas águas. E nunca pare de orar por aqueles a quem você ama, porque só Deus é Deus e só Ele tem a resposta. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o Teu nome esta manhã, ó Pai, porque a Tua palavra ela fala conosco, ó Pai, ela nos incomoda e nós queremos realmente ser incomodados por Ti, ó Pai. Sermos acordados por Ti, ó Pai, sermos tratados, limpos, restaurados e viver uma vida na Tua presença, ó Pai. E assim como foram aqueles homens, ó Pai, citados na Tua palavra, Senhor, assim queremos também ser, ó Pai, usados neste tempo, ó Pai, e viver essa vida, ó Pai, de comunhão contigo, e possamos ver, ó Pai, a Tua glória sendo manifesta, tanto nas nossas vidas como aqueles, ó Pai, por onde o rio passar, Senhor. Ó Deus querido, fala conosco, ó Pai, que esta palavra possa ficar nos despertando neste dia, ó Pai, para que sejamos realmente, ó Pai, usados e vivemos esta vida de comunhão contigo, ó Pai. Ó Deus querido, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.